Oi gente, tudo bem? A paz? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal e hoje nós vamos falar sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. Então vem comigo assistir esse vídeo? Bom, gente, se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever, ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui para vocês. E curta, comente e compartilha com muito mais pessoas para que este canal possa atingir outras vidas, tá bom? Então, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o conflito, o grande ataque da Rússia contra a Ucrânia, né? Vamos entender um pouco sobre o contexto desse grande conflito, o porquê que a Rússia está atacando a Ucrânia, né? Então, vamos entender o porquê desse desenrolar desse conflito. Bom, gente, existem dois blocos mundiais, né? Que é o bloco ocidental e o bloco oriental, tá? O bloco oriental, ele é formado por Rússia, por China, né? Coreia do Norte. Então, são países que têm, como eu posso dizer, um viés totalitário. Eles querem dominar o mundo, né? Já o bloco ocidental, ele é composto pela europeia, né, e os Estados Unidos, a europeia ocidental. Então, assim, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra Fria, e após essa Guerra Fria, se levantou duas grandes potências para ganhar território, para avançar, né, para ser duas grandes potências no mundo, que foi a Rússia e os Estados Unidos. Então, todo mundo sabe que existe esse grande conflito entre Rússia e Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos, ele tem um viés em que ele tem um objetivo de avançar territorialmente falando, sim, mas dentro de uma limitação democrática, ou seja, relações internacionais com outras nações, mas de maneira pacífica, né? De maneira que eles não querem guerra. Mas já o regime totalitário que a gente entende que é a Rússia, China e esses países que eu falei para vocês, eles sim têm esse viés de guerra, eles sim querem guerra, eles sim querem dominar esses territórios, não de maneira tão diplomática, né? Então, o que é que acontece? A Rússia, ela quer invadir a Ucrânia, ela quer ganhar o território da Ucrânia para ir ganhando territórios, né? Eles querem chegar nesse país, porque se você olhar geograficamente falando, a Ucrânia, ela tá no meio, né, de um território que a Rússia tá querendo dominar total. Então, gente, a Rússia já invadiu a Crimeia, que fica na região sul, né, da Ucrânia. E eles querem terminar de dominar esse território. Eles querem terminar de dominar esse território porque é como se fosse uma ponte para eles terem acesso a mais coisas da Crimeia, né? Enfim, eles querem ganhar esse território completamente, né? E assim ir avançando. Então, o objetivo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, é dominar todo esse território, né? Então, não houve acordo, não houve conversas, não houve apelo que fizesse ele parar. E, enfim, o conflito aconteceu. Hoje pela manhã, nós acordamos com essa notícia muito triste, né? Das explosões, dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, né? E aí muita gente ficou com medo, muita gente ficou comentando, será que é o fim? É o fim? Bom, gente, então agora nós vamos linkar isso às profecias da Bíblia, né? Porque a Bíblia nos alerta sobre essas situações de guerras, né? E muita gente pode estar perguntando, é o fim? Nós estamos no fim? Isso é um sinal do fim? É um sinal da volta de Jesus? Sim, gente, isso é um dos sinais da volta de Jesus, é um dos sinais da chegada do grande fim, né? Sim, isso faz parte, está escrito na Bíblia, né? Lá em Mateus, Jesus falou sobre coisas que iriam acontecer no fim, e uma delas ele falou que
Se vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, ou seja, sim, isso faz parte do processo final, né? Então, é necessário acontecer. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 6, Jesus falou assim: quando ouvires de guerra, não vos atormenteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom, gente, aqui ele falou no sermão referente os sinais das dores, né? Os princípios das dores. Então, Jesus falou que isso seria um sinal. Nós estamos, eu creio, no relógio escatológico, nós estamos nos princípios das dores. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Então, isso faz parte. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículo 6. Vocês vão ouvir sobre isso, vai acontecer isso, mas ainda não é o fim, né? Mas estamos no processo do fim, né? Então, muitas coisas estão acontecendo, muitas profecias estão se cumprindo, né? E rapidamente, nós temos visto que de 2020 para cá, tudo tem se cumprido muito rapidamente, tudo tem acontecido de uma maneira muito intensa, né? E nós precisamos estar preparados. Muita gente também está se perguntando se isso seria uma terceira guerra mundial, um indício de uma terceira guerra mundial. E sim, gente, há probabilidade disso acontecer, sim. Por quê? Porque a Rússia é uma grande potência mundial. E os Estados Unidos também é uma grande potência mundial, né? Então, se em algum momento os Estados Unidos entrar de frente em batalha com a Rússia para tentar impedir o avanço da Rússia para tomar a Ucrânia, pode sim acontecer uma grande guerra mundial, ou seja, a terceira guerra mundial. Então, gente, é muito delicada essa situação. Esse conflito pode desencadear algo muito pior, algo muito aterrorizante que pode acontecer sim, de fato, né? E o presidente Vladimir Putin, né? Acho que é assim que se pronuncia, Vladimir Putin. Ele já deu sua declaração que se alguma nação tentar impedi-lo de avançar no seu objetivo, vai ter respaldo, vai ter retorno. Então, assim, é muito delicado a situação. E nós, como cristãos, temos o direcionamento da palavra de Deus que nós devemos estar em oração, em constante oração. O nosso papel agora, nesse momento, é orar, é levantar um clamor, é estar intercedendo por esses dois países, né? E pelas nações, pelo mundo. Porque a qualquer momento a guerra pode acontecer, a qualquer momento isso pode tomar uma proporção muito pior, mais do que já é, porque de fato muitas pessoas já se feriram, né, nesse ataque. Então nós precisamos estar em oração pelas pessoas, né? E esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Aí se você vai dizer assim: ah, mas na Bíblia não já está escrito que vai acontecer, então por que orar? Sim, orar porque é um direcionamento da palavra de Deus e nós precisamos orar sim. Por mais que as profecias estejam se cumprindo, por mais que a gente, né, esteja vendo que isso de fato vai acontecer, a gente precisa orar. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus e o direcionamento da palavra de Deus. Então, nós, nesse momento, nosso papel é orarmos por essas duas nações. Então, gente, você pode estar se perguntando, então qual será o grande sinal que vai nos indicar de que realmente Jesus está voltando? A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que o grande sinal que realmente Jesus estará voltando era sobre a pregação do evangelho ser pregada em todas as nações, ou seja, todo mundo, né, teria acesso a essas informações sobre a volta de Jesus, sobre quem é Jesus. E quando isso acontecesse, de fato, Jesus estaria voltando. Então, a nossa oração nesse momento é para que o Senhor interceda sobre essas pessoas, sobre essas duas nações. A gente precisa orar sobre a paz, a gente precisa estar em constante oração, entrar no jejum. Esse é o nosso dever, né? E vamos ficar atentos. Busque conhecimento, estude, se aprofunde e, claro, esteja em santidade, esteja buscando a Deus, procure intimidade com o Senhor, né? Não tenha medo. A palavra fala, quando você ouvir falar sobre isso, não fique aterrorizado, não fique com medo. Jesus disse, não fique com medo. É necessário essas coisas acontecerem, vai ser necessário. De fato, vão acontecer. Porém, não é o fim, é o princípio das dores. Para você não ter medo, você precisa estar
na palavra. Você precisa estar com intimidade com o Senhor, porque quando a gente está em constante busca com Deus, com Jesus, buscando a santidade, a gente, de fato, entende e não tem medo. Porque aí a gente sabe que está cada dia mais próximo da volta do nosso noivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos traz alegria. Isso nos dá esperança. Isso nos causa alegria no sentido de que sabemos que Jesus está muito perto de voltar. Está muito pertinho. Então, não vacile. É não abrir e fechar de olhos. Não se sabe o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Ele nos garantiu e ele vai cumprir com sua palavra. Então, qual é o seu papel? Orar, jejuar pelas nações, tendo o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, estando em comunhão com Ele, intimidade com Ele, buscando a palavra de Deus, buscando os princípios de Deus, vivendo os princípios de Deus na sua vida, né? E na esperança, com toda a fé, que tudo vai se cumprir. E isso vai se cumprir, está escrito na palavra, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilha com mais pessoas para que outras pessoas possam também ser edificadas através da palavra de Deus. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.